Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar com vocês o Boletim Focus e algumas notícias que infelizmente não são muito boas, né? Vamos ver aqui, ó. A inflação agora prevista pelo Focus está abaixo de 2%. Abaixo de 2%. Se isso aqui realmente se concretizar, eu tô vendo aí realmente uma recessão tão intensa que não vai ter nem inflação. Isso aqui é muito grave, pessoal. Isso aqui é muito sério. E a taxa de crescimento do PIB caiu um pouco para menos 3,76, o que ainda é melhor do que a análise de outras instituições, enfim, a opinião média está um pouco melhor do que o que a gente vê de forma mais comum na imprensa. O câmbio aí ficando em R$ 5, quer dizer, eles ainda veem uma melhora, o que no momento está um pouco difícil de se tornar crível, né? E a Selic em 2,75. E vejam, pessoal, que a Selic cai, em todo o período eles reduziram também. De 2021, eles reduziram de 4,25 para 3,75. O 5,88 de 2022 agora virou 5,5. Em 2023 continua 6%, tá? Daqui a um momento mais oportuno eu também vou atualizar a questão da rentabilidade real ou não do Tesouro Selic, se esses dados de inflação se confirmarem. Outra coisa que chama muito a atenção é que em 2021 o mercado prevê que que essa, como é que eu posso dizer, que esse freio da inflação por capacidade ociosa aumentando, economia congelando, né, ficando paralisada, vai ter impactos em 2021 também, coisa que não aparecia na previsão. Como vocês veem aqui, ó, a questão de um mês estava 3,50, no último relatório 3,4 e agora 3,3, o IPCA normal. E nos últimos 5 dias úteis, mais uma quedinha, 3,25, assim como no IPCA-D 2020 também. Então, né, pessoal, é, isso não é positivo, tá? Por quê? Porque significa que a economia vai continuar parada. E aí o nível de desemprego, né, que está aumentando, a gente sabe disso, ficando alto, né? Isso é muito triste, muito preocupante. O que mais que eles dizem aqui? E eles estão prevendo o que eles sempre previram, assim, desde 2016, 17 para cá, a partir ali do impeachment da Dilma, sempre tem essa previsão de que no ano seguinte o PIB brasileiro vai dar um salto. E eles estão falando a mesma coisa de novo. E de novo eu também vou colocar sob suspeita essa previsão. Porque agora, vejam só, o 2,5% de crescimento do PIB em 2021 já estava não muito fácil de acreditar, mas agora está 3,20, né? Será que acontece? Olha, gente, todo ano eles estavam prevendo isso. Para o ano seguinte, mais ou menos a partir do momento da queda da Dilma Rousseff. E não acontece, né? Então a gente tem o direito, né, acho que no mínimo, de ficar cético com isso aqui. Buenas, vamos ver 2022. Aí são as previsões assim de vamos deixar como estava porque a gente não tem como afirmar ainda, né? É isso mais ou menos o que está subentendido aqui. Ok. Só trazendo para a lembrança de vocês as projeções da Ambima, né, que é a instituição responsável aí uh, pela inflação diária usada para o cálculo do Tesouro IPCA, ó, tá aqui, ó, data para efeito de atualização do VNA dos títulos indexados pelo IPCA, tá aqui. Vamos destacar aqui em azul, tá? Isso aqui eu acho que eu já tinha mostrado para vocês, só estamos recapitulando, né? A previsão de deflação, e na segunda previsão, que em geral é a que eles acertam mais, a deflação mais baixa ainda. E para maio,
Olha aí, ó, menos 0,14 menos 0,34. E por enquanto a inflação de 2020, ó, tem aqui o IPCA efetivo e o IPCA e a projeção para vocês compararem. O índice de acerto fica ali em 0,10, uma margem de erro de 0,10, o que é assim a melhor margem que se tem, né? Se você botar aqui as projeções do Focus, perde muito mais do que as projeções da Ambima. Só que as projeções da Ambima têm esse escopo de tempo menor, né? Mas olha aí, pessoal. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu acho que realmente 0,46 um pouquinho mais de 0,5% em 3 meses. Significa realmente que se não acontecer nenhuma coisa tipo choque da proteína, tipo demanda represada, mas que vai durar pouco tempo, esses índices aqui realmente vão ficar muito baixos, né? Vamos ver outras notícias agora. Bom, esse aqui é o grande fato aí que a gente está esperando para logo mais aí, em torno das 19 horas. Eu espero até as 20 horas de hoje, quarta-feira, 6 de maio. Pretendo aí até as 20 horas fazer a nossa interpretação do comunicado do Copom com a nova Selic, né? E comentar para vocês o que o Banco Central vai estar dizendo para o mercado. Eu tenho feito isso nas últimas reuniões, vocês têm gostado, nós vamos continuar com essas análises para vocês aqui no canal. Mas chama atenção, né, que o mercado está dividido aí entre 0,75 e 0,5 de queda. Não estão falando em 0,25, né? Bom, agora sim, né? Aposta mesmo, né? Então, eu aposto em 0,50, tá? Não sei o que vocês pensam aí. Mas o que temos aqui, ó? Nós temos Nós temos mais coisa para falar sobre isso também, né? Apesar de haver a maioria projetando um corte de 0,50, onde eu me incluo e tal, não se descartaria uma redução ainda maior, quer dizer, não vai ser surpresa. Eu acho que qualquer um desses três números não me surpreenderia, tá? Me surpreenderia sim, se mantiver igual, e aí nós vamos ter que ver por quê, né? Aí a ata, a mini ata, força de expressão, o comunicado. Aí o comunicado vai ser muito importante. Ou se, sei lá, baixar para 2,75. Para 13 é um pouco, não está fora das possibilidades, mas é um pouco de surpresa também. A gente vai ter que ver muito bem o que vai estar escrito no comunicado, né? Então aqui é o que eles dizem, né? 22 dos 30 analistas consultados pela Bloomberg, ó, avaliam que o corte vai ser de meio ponto percentual, 50 pontos base, né? Uma queda, um só dos 30, quer dizer, 3%, vê que a queda vai ser de 0,25, enquanto que 7, ou seja, um pouco mais de 20%, acredita que a autoridade poderá cortar mais fortemente em 0,75. Eu acho que, de vocês que acompanham o canal, acho que mais ou menos deve dar essa distribuição aí também. E a Morgan Stanley, né, que é uma das agências internacionais que confere a avaliação de risco soberano de dívida, né, a expectativa é que o BC prefira ser mais cauteloso, ó. E aí eles estão mais no 0,50 e tal. E mais uma redução em junho e daí acaba. Interessante esse dado, porque bate um pouco com uma coisa que o Itaú divulgou, que nós vamos repercutir aqui no canal também, tá? Olha só, diante de números mais recentes, o mercado reduziu a projeção para a inflação, que é o que a gente viu, acabou de ver no Focus, inflação menor que 2%, por conta da queda do petróleo, mas não só isso, né, gente? Tem a queda do petróleo e tem também a economia brasileira muito congelada, né, por assim dizer, né? O Morgan diz que é difícil avaliar qual o nível mais baixo que a Selic pode chegar. Aí nesse ponto o Itaú faz algumas previsões muito interessantes, mas que esse valor é longe do zero. Ó, isso aqui, então isso aqui, pessoal, e também tem uma fala que eu vou mostrar para vocês, e eu também estou tendendo a concordar com isso. O que acontece? Aquele cenário que eu expliquei para vocês
do Paulo Guedes e tal, falando que poderia imprimir dinheiro, uma das condições é essa, é que o juro colapse, o juro vá para zero. Mas aqui, ó, Morgan Stanley, né, o juro vai para longe de zero. E o Itaú também fala isso e tem mais outros economistas que falam isso. Então, realmente, aquele cenário de imprimir dinheiro, é, vocês vejam lá o videozinho, ouçam, né, para ver a minha conclusão, mas eu continuo com a mesma ideia, tá? Não, não vai acontecer. Não vai acontecer porque o juro longo do Brasil, ainda mais se nem a Selic vai a zero, do que dirá o juro longo, né? Então realmente eu acho que não, aquilo lá não vai acontecer, ok? Pensamos que dadas a incerteza em torno desse nível, as consequências muito negativas de ultrapassá-lo, aí quais consequências muito negativas? Talvez dólar a 7, 8% e aí sim a inflação voltando forte, né? O Banco Central deve abordar isso muito lentamente a fim de evitar erros. Também acho. Muito bem resumido, pessoal. Acho que estamos nos aproximando aí de uma taxa aí de equilíbrio a ponto de não comprometer mais o equilíbrio fiscal do Brasil, né? Que já está muito comprometido, né? Ó, na mesma linha, a equipe do Itaú também acredita que a melhor opção do Banco Central é manter uma certa cautela no corte. Eles falam em 2,5, depois nós vamos mostrar isso aí. E também tem o Credit Suisse, que fala em meio ponto percentual. Então tá tudo mais ou menos semelhante, né? Aqui no IBGE, pessoal, vem aqui um dado que me assustou bastante. Ó. Produção industrial cai 9,1% em março. E quando a gente vai para o artigo em si, para a matéria em si, eles citam aqui que em todos os setores houve queda de diferentes proporções. Não é bem essa tabelinha, é essa aqui, ó. Quer dizer, em tudo, olha aqui, gente, bens de consumo duráveis, 23% negativo. Isso aqui vai ter uma repercussão intensa nos próximos meses, né? Porque vai demorar muito, depois que as nações aí conseguirem sair da pandemia, isso aqui vai demorar muito para corrigir, certo? Então, assim, a gente não quer deixar vocês tristes, nada disso, mas realmente isso aqui vai aparecer no mercado financeiro, tá? Vai se manifestar de uma maneira mais intensa, tá? A gente tem que estar muito presente. Se, por exemplo, finalzinho de 2019, né, números assim como -1, ficou estagnado, ficou em zero, cresceu menos do que estavam prevendo, né, que foi acho que foi a indústria de bens intermediários ou serviços, uma coisa assim, que cresceu 0,13, estavam prevendo que ia crescer 0,6, já justificou cortes na Selic, né? Então esses números aqui, simplesmente terríveis, tá? Realmente vão fazer a Selic ir para talvez aqueles níveis lá que o Itaú tá prevendo, tá? Bom, vamos comentar aqui, ó, ele diz aqui, ó. Aqui ele dá o detalhe, ó. Produção recuou em todas as categorias econômicas e em 23 dos 26 ramos. Quer dizer, praticamente tudo parado, tudo paralisado, né? E até na parte dos farmacêuticos, ó, que o pessoal tá dizendo, não, farmácia e supermercado tá bem. Não tá, tá aqui, ó, tá? Produtos farmacêuticos quase menos 11%. Muito bem. Tá aqui, ó. Esse é o ponto aí que o Itaú fala, ó. Persistente deterioração fiscal poderia esgotar as possibilidades de mais cortes de juros. Sim, porque aí já ultrapassa o limite entre o que responde de efeito, e a gente tem também comentários já em vídeos anteriores que o Campos Neto falou que as economias emergentes respondem mais à redução de juros do que as economias já desenvolvidas, tá? Só que realmente deve haver um limite, tá? É um ponto aí que o mercado está tentando tatear. Esse ponto agora está em 2,5. Ele é aqui, ó. Como diz aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Ele ponderou, contudo, que esse é um cenário alternativo do Itaú. Quer dizer, qual cenário alternativo? Apesar da profundidade da recessão econômica e do consequente aumento da capacidade ociosa exercer pressão de baixa sobre as estimativas de inflação,
essa persistente deterioração fiscal vai reduzir o afrouxamento monetário, ou seja, vai ter que parar de cortar a Selic, certo? Então, assim, o Itaú projeta que o cupom reduzirá em 50 pontos base para 3,25. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco mais. O comunicado, porém, deverá sinalizar cautela quanto a movimentos adicionais. Vamos ver aí como é que vai ser o tom desse comunicado, né? Em parte pela deterioração da trajetória fiscal, na esteira do aumento de gastos para o enfrentamento dos efeitos da pandemia, certo? No caso de uma piora persistente, que é um cenário bem possível, né, pessoal? Na direção das contas públicas, Gonçalves avaliou que isso poderia ensejar um esgotamento das possibilidades de cortes posteriores de juros. Então deu para entender por quê? Porque aí, se o Banco Central continuar cortando, além de não surtir mais efeito numa economia que vai estar completamente congelada, amordaçada, digamos assim, não vai ser atrativo nem para o mercado interno, certo? Continuar comprando dívida interna do país, certo? Aí vai ter que parar esse corte. Certo? Acho que não é difícil de entender o argumento, né, pessoal? E aqui, pessoal, a Fitch, tá? Que é uma das três, né, junto com Morgan Stanley e Standard & Poor's, corta para negativa a perspectiva para rating do Brasil e cita renovado risco político. Não me lembro se foi a Fitch ou se foi outra, também cortou a perspectiva do rating da Itália. Tá? Não sei se vocês viram essa notícia, foi uns dias atrás. Tá? Eu acho que isso tende a acontecer com demais países no mundo, certo? Mas o que eles falam aqui basicamente? O Brasil está em nível especulativo, infelizmente, né? Por todas as agências, né? Mas eles dão aqui até um certo alento aqui, ó, porque os ratings do Brasil são sustentados por sua ampla e diversificada economia, alta renda per capita em relação aos pares aqui na América Latina, né? E capacidade de absorver choques externos, citando ainda que a taxa de câmbio flexível, desequilíbrios externos moderados, reservas internacionais robustas e profundo mercado interno de dívida do governo. Quer dizer, é aqui, né? É aqui o ponto, né? Então, se o Banco Central baixar a taxa demais, o mercado interno, ou seja, grandes bancos, instituições dealers, grandes fundos, fundos de pensão, fundos de investimento, não vão achar mais atrativo comprar dívida interna, certo? Então, esse profundo mercado de dívida do governo, que é uma coisa positiva, tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco eles vão achar assim, olha, com essa Selic aí não vai dar para comprar. E o ponto, pessoal, é 2,5, tá? O ponto que o mercado está estabelecendo como mínimo é 2,5. E olha aqui, pessoal, o que a gente vê aqui na matéria do José Castro é o seguinte, ó. As três agências cortaram o Brasil para território especulativo entre setembro de 2015 e fevereiro de 2016, no meio de um processo de forte aumento da dívida e de intensa deterioração dos ativos locais. Bom, nós estamos vendo forte aumento da dívida, sim, né? Já é dito aqui que vai bater 90% do PIB, a nossa dívida interna, neste ano ainda, tá? Que o déficit nominal este ano vai alcançar 13% do PIB. A gente tinha até uma entrevista do Mansueto falando umas 2 semanas atrás, aí falando em 5%, mas aqui a previsão está bem pior agora. Então, gente, olha só. Só que lá em 2015, em fevereiro de 2016, nós tínhamos os títulos públicos IPCAs longos pagando IPCA mais 6%, mais 7%. Não era difícil conseguir 6%. E em alguns dias passava de 7%. Nessa época aqui, 2015, 2016. Depois foi melhorando conforme o Temer assumiu e a Selic foi sendo reduzida. Foi melhorando gradativamente essas taxas. Mas vejam, realmente
a gente, como investidor pessoa física, vai ter que ter muita paciência, muita cautela e muito estômago com a questão dos IPCAs longos. Por quê? Porque se as agências internacionais estão vendo a situação muito parecida com a situação que a gente viveu lá em 2015, esses títulos públicos, os IPCAs longos, podem voltar a aumentar de maneira mais forte, tá? E aí a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Então, quer dizer, o que eu digo com estar preparado? É ter um psicológico forte, certo? Por quê? Porque o preço unitário dos títulos pode voltar a cair, tá? Mas isso é especulativo. A gente não pode bater o martelo e dizer que vai acontecer. A gente tem dados aqui, tem previsões, tem estimativas, mas tem que esperar a vida real acontecer. E o que é melhor de fazer? Na nossa visão, é ficar nos papéis. Ficar nos papéis e esperar passar a crise, certo? Assim como o pessoal que está posicionado em fundos imobiliários e tal, não vai se desfazer dos seus ativos, né? Vai ter que esperar passar a crise para voltar a ter o rendimento integral dos aluguéis. Então, nos títulos públicos, a mesma coisa. A gente vai ter que esperar. E aí, quem está comprando agora com taxas boas e tal, de 4 e... As taxas que andaram aí uns dias atrás, agora está em 4,3 mais ou menos os IPCAs longos. Mas quem pegou aí 4,5, 4,6, 4,7, né, é bom não ir com muita sede ao pote, porque essas taxas podem voltar, gente. Podem voltar. E segundo aqui as agências, se o cenário ficar semelhante ao de 2015 e 2016, aí isso aí pode... Bom, até agora não passou de 5% de uma maneira assim, mais firme, né? Foi ali alguns momentos, bem no iniciozinho da crise da doença. Mas quando bater a onda do problema econômico, e já temos sinais, ó, já temos sinais como isso aqui, e aí fica persistentemente no negativo, a gente realmente não sabe qual é o fundo do poço, mais um, né? Mais um fundo do poço nessas questões, pessoal. Então, tem que ter muito cuidado. E aí, tem para onde correr? Tem o Tesouro Selic, que é onde você perde menos, mas pode perder para a inflação, embora na previsão do Focus isso não vai acontecer, porque a inflação vai ficar em menos de 2. Esse é o novo dado. E é claro que com todos esses efeitos, agora a gente passando a vê-los na economia, é claro que bolsa não vai disparar, é claro que IFIX não vai disparar, é claro que dólar vai continuar nas alturas. Então, gente, olha, tem que ter muito estômago pela frente e eu não estou conseguindo ver dias muito positivos, tá? Estamos esperando aí por melhores notícias, mas no momento não tá fácil, gente, não tá fácil. Eu acho que nosso canal aqui tem que alertar também para quando a coisa tá mostrando aí uma deterioração importante que a gente não sabe quanto tempo vai levar para recuperar. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Vou deixar todos os links na descrição e bons investimentos a todos.